Thelma, a gente estava conversando Uhum. e você comentou que você tem um tema para uma parte da sua vida. Tenho um tema, é crescer na adversidade, né? Assim, uma história de superação, porque a gente nunca espera, né, ter um filho com necessidade especial. E aí, para contextualizar, para chegar nessa história de superação, eu tenho uma outra historinha antes, é uma história dentro da história. Então, eu vou falar sobre uma mãe que estava em casa e aí, de repente, a filha dela chega falando sobre os problemas da vida, né? Reclamando, falando dos desafios que sempre que ela resolve um problema, o outro chega e assim sucessivamente. E a mãe, ouvindo o relato da filha, coloca no fogão 2 panelas, uma com água e cenoura e ovos e a outra apenas água. E aí a mãe, né, ouve, a filha termina de falar o relato dela sobre, né, os problemas e a mãe pede à filha para chegar perto do fogão e fala para ela a seguinte história, fala, bom, os problemas da vida significam a água quente, onde algumas pessoas são como a cenoura, que são extremamente resistentes, mas quando se deparam com esses problemas, essas adversidades, amolecem e não voltam mais ao estado anterior. E outras são como os ovos, que são frágeis por fora, moles por dentro, né, a gema e a clara, e depois de passar por determinados problemas, endurecem e nunca mais voltam a ter a maleabilidade necessária para seguir em frente, né? E a filha, tá, mãe, mas e essa outra água, né? Aí a mãe fala o seguinte, essa água é para eu passar um café, porque outras pessoas são como o pó de café, que se unem, né, se fundem ao problema, passam por uma transformação e aí viram uma bebida maravilhosa que une as pessoas, que conforta e que estimula, né, desperta para outras questões. Então essa história eu ouvi há muito tempo e isso norteia esse papo que eu vou ter com você aqui agora. Então, Cacau, e aí assim, só para contextualizar, né, como é que, da onde eu vim, né, de onde eu vim, quais são as minhas experiências prévias, né? Eu venho de uma família numerosa, muito grande, são mais de 70 primos. Eu tenho experiência, então, com crianças de tudo quanto é tipo, né? Eu sou mais velha, chato falar isso, mas eu sou mais velha. E vivi, né, com crianças com certas dificuldades, famílias funcionais, famílias disfuncionais, mas nenhuma delas igual ao Lucas, ao meu filho. Meu filho tem um diagnóstico de deficiência intelectual, associada aí a uma deficiência de tiamina, mas foi uma coisa que eu consegui fechar o diagnóstico só aos 10 anos, então bem lá na frente. Então, assim, desafios que a vida nos põe, né? Ninguém espera ter um filho com necessidade especial, um filho com deficiência. E o Lucas não foi planejado, mas foi muito amado desde o início, né? Desde gestação, tranquila, deu tudo certo. E aí, no desenvolvimento dele, com um ano e pouco, eu começo a perceber alguns atrasos. Então, assim, não falava, né, não se interessava por brinquedos. Para mim, era uma coisa muito estranha, justamente por essa experiência que eu tive, né, de contato com inúmeras crianças. E a vida, né, nos leva para determinados caminhos. Eu, meu marido e o Lucas nos mudamos para o Rio de Janeiro, então família toda em São Paulo, fomos para um lugar diferente, um lugar, né, desconhecido. E foi ali que eu tive, né, que enxergar que não é possível ser uma super mulher, né? Porque estava com o desafio de um lugar desconhecido. A minha carreira, a minha vida profissional sempre esteve aí também evoluindo. Eu trabalhava em área comercial de empresas, então visitava empresas e tudo.
E o meu filho apresentando esse atraso. E quem despertou a importância de buscar, né, um diagnóstico, entender por que esse atraso, foi a escola. Então, algumas lições ficam desse período, né, que a gente precisa ter ouvidos de ouvir, né, assim, pessoa que está de fora, e o papel da escola nessa situação é imprescindível para dar esse alerta à família. E aí eu traço um paralelo, imagina pessoas que não tiveram convívio com crianças também. Poderia, né, deixar isso aí, esse atraso, se estender até os 4, 5 anos. No meu caso, não. Além de eu ter essa convivência, a escola alertou muito cedo. Então, dá importância a essa fala, né? Observar e seguir em frente. A segunda grande lição que eu acredito ser também extremamente importante é a questão da rede de apoio, você buscar profissionais que enxerguem o seu filho e a situação como de fato ela é e te dar esse suporte. Por exemplo, nesse trajeto, né, nessa caminhada, eu ouvi de um neuropediatra que o meu filho nunca se alfabetizaria, por exemplo. Que ele tinha um atraso global do desenvolvimento, ele só falou aos 4 anos, começou a apresentar crise convulsiva aos 5 anos, e essa pessoa disse para mim que ele não se alfabetizaria. E aí na hora eu parei assim, eu falei, gente, quem é essa pessoa que está colocando limites no desenvolvimento do meu filho? Que não está acreditando no potencial humano, né? Então aí eu aprendi a duvidar. Duvidar dessas falas, sabe? Como assim? Não vou aceitar isso, vamos seguir em frente. Foi assim, esse exercício de superação constante que fez com que eu me dedicasse plenamente ao Lucas, ao desenvolvimento dele, porque é o maior projeto da minha vida, não tenha dúvida, né? Deixei a carreira de lado, dei uma pausa, e aí fui atrás de escolas. Essas parcerias são essenciais na vida, você ter, né, o seu filho em lugares onde ele é aceito, onde entendem o desafio e tem essa troca, né? Cada pessoa é única, então enxergar essa individualidade faz toda a diferença. Thelma, então, o Lucas, quando você ficou grávida, no pré-natal, vocês não souberam dessa deficiência que ele tinha, foi descoberto só após o nascimento? Exatamente, só após o nascimento. E hoje ele é um homem de 20 anos, mas você imagina isso há 20 anos, né? Quando ele tinha 2 anos, assim, ele fez o exame do pezinho, nasceu num hospital muito bom em São Paulo, então assim, teve todo o suporte, né? Eu ficava tentando buscar aí esse elo perdido, né? Onde isso aconteceu, porque é natural, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu achava que era aspirina que eu tinha tomado na gestação, né? A gente fica com essa incógnita na mente, até encontrar o diagnóstico. Então o diagnóstico dessa maneira, né, diferentemente de outras deficiências, por exemplo, quando vem uma criança com síndrome de Down, você sabe que é a trissomia do cromossomo 21 lá, que, enfim, quando vem a questão da paralisia cerebral, que tem alguma questão, né, de infecção na gestação e tal. Mas quando a questão se depara no diagnóstico clínico e que está pautado no desenvolvimento da criança, são doses homeopáticas de, assim, alguma coisa está errada, né? E isso vai dando um desassossego porque você não sabe o que de fato se é degenerativo, se a coisa pode piorar, se de repente um leite que a criança toma dá algum, né? Você não sabe. Então, há 18 anos que eu comecei essa busca, uma das situações muito engraçadas é o Lucas com 7 anos, um laboratório lá no Rio de Janeiro, que a neuropediatra começou a fazer a pesquisa genética para ele fazer o exame do pezinho, que era o exame do pezinho estendido hoje, que tem várias questões, né, de doenças genéticas e tal. E aí a atendente chama e fala para fazer o exame do pezinho. Chega um menino grande de 7 anos, a gente deu um nó na cabeça de todo mundo, porque você começa a trilhar caminhos
que não foram percorridos, né? Então, a grande beleza está nisso, nessa superação, né? Voltando um pouco sobre a questão, né, das parcerias da escola e tudo mais, e você também entender que há necessidade de viver o luto. Você precisa entender, desconstruir aquela idealização, né, do filho e enxergá-lo mesmo como ele é, com as potencialidades, as dificuldades, a beleza disso tudo. E aí o desafio primeiramente em família, né, você trouxe o diferente. Então, como é o convívio com esse diferente? Tratar com naturalidade sempre, porque cada um tem uma limitação, né? Eu, por exemplo, sou extremamente limitada nessa questão do celular. Meu filho mexe muito melhor do que eu, entende 1000 coisas que eu não compreendo. Então, todo mundo tem essa limitação. Na família, né, as pessoas absorvem e tratam de maneira diversa, né? A preocupação acontece, nossa, mas por que ele não fala? Essa cobrança e tal. E outra questão é a convivência em sociedade. Esse contexto escolar, importantíssimo para o desenvolvimento dessas crianças. Você ter na escola um parceiro e você também tratar a questão com naturalidade. E a questão do relacionamento conjugal, né? O tempo é de cada um, né? De aceitação, de absorção da situação. Você precisa treinar a resiliência, não tenha dúvida, né? Em todas as questões, mas o casal que eu tenho como vivência, ou o relacionamento se fortalece ou vai cada um para um lado, né? Assim, não tem esse meio termo. Sempre um dos dois abraça mais a questão, né? Por questões práticas mesmo, levar ao médico, fazer exames. No caso do Lucas foram muitos exames, foram muitos médicos. Eu acho que só de neuropediatra foram 7, 8, mais ou menos, para eu ter um norte preciso, né? E aí esse diagnóstico a gente consegue fechar aos 10 anos com a pesquisa genética. Fomos aí indicados para um neurocientista, pesquisador que identificou essa deficiência, chama deficiência do piruvato desidrogenase, é um palavrão, mas é deficiência de tiamina. O que causou esse atraso todo? Então, uma condição genética que se desenvolveu nele e que ele precisa repor essa substância no decorrer da vida. Foi isso que causou esse atraso nele. Se eu tivesse paralisado no diagnóstico de autismo, talvez ele não tivesse se desenvolvido tanto quanto está hoje, né? Então assim, o Lucas, como você falou, não foi planejado, mas foi desejado, né? Muito amado, e eu acredito que veio unir a família. E tudo isso que aconteceu com vocês uniu mais? Uniu mais. Uniu, não tenho dúvida. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito melhor do que antes do Lucas, né? Do que eu era antes do Lucas. E o relacionamento conjugal, assim, também se fortaleceu. É uma blindagem, digamos assim, sabe? Porque, além disso, a gente enxerga o outro, né? Nas suas limitações, nas suas dificuldades, também como é que eu posso dizer? Na superação, né? Porque é uma superação individual também. Questões assim do cotidiano, essa questão da inclusão, da diversidade, né? da inclusão das pessoas com deficiência nas empresas, em sociedade. Tudo isso, gente, acontece muito antes, acontece na vida escolar. E aí o Instituto APTA, que é a minha história de superação, na verdade, né? Nasceu por conta dessa experiência com ele. Essa experiência de inclusão escolar, que graças a Deus foi muito bem sucedida. Hoje o Lucas tem 20 anos, está enfrentando o desafio do ensino médio. Pela deficiência intelectual que ele realmente tem questões cognitivas, precisa de muito apoio, precisa de adaptação, adequação pedagógica.
mas é possível. Então, fundei um instituto onde essa experiência de sucesso que a gente viveu e vive com ele pôde ser multiplicada aí para mais de 80 alunos ao longo desses 6 anos, histórias assim de suporte, de apoio à família, de mostrar que é possível. Então, a grande beleza está nessa superação. Essa é a minha receita, né, de crescer na diversidade. A receita do café são 4 colheres para 500 ml de água, segunda receita. Espero ter ficado bom. Ótimo. E é isso, Cacau. Acho que o recado é esse, né? Que é possível crescer, sim, na diversidade. Thelma, maravilhosa essa história. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa experiência tão grandiosa de vida, de desafios, de superação e poder contribuir para tantas pessoas que eu acredito que vai estar nos assistindo, que passam por isso ou que conhecem alguém que passou por isso, né? Que não desistam no primeiro diagnóstico, que foi o que aconteceu contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Posso deixar o endereço do Instituto Claro, Apta? por favor. www.institutoapta.com.br. Joia. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham se identificado com a história da Thelma, de desafios, de superação. Se você tem algum comentário, se você conhece alguém que está passando por isso, ela deixou o endereço do instituto dela, acessa, dá like no nosso vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam e no mês que vem tem mais pra gente, tá bom? Beijo grande. Obrigada, Thelma, de novo. Obrigada.